E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo... Você conhece esse texto? E também Gênesis 15, 12. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 15, versículo 12. Vamos ler o 1, o 2 e o 3. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Versículo 12. Ao pôr do sol, caiu, Gênesis 15, 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor, e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem que sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Até aqui. Senhor, obrigada pela tua palavra. Te adoramos, Jesus, te louvamos, porque sabemos que ela é uma palavra viva, Deus. É uma palavra que fala conosco hoje, nesse momento presente em que estamos vivendo. Ela se renova como se tivesse sido escrita hoje para nós. E eu peço, Deus, que o teu Espírito esteja aqui conosco. Não só comigo que estou falando, mas com todos que estão ouvindo. Que os ouvidos que aqui estão sejam ouvidos que ouçam a tua palavra e guardem no coração, porque é tempo de nós ouvirmos, é tempo de nós retermos e é tempo de nós praticarmos a tua palavra, Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Primeiro eu queria falar com você o que não é Páscoa. É claro que vocês que estão aqui, a grande maioria já sabem, né? Mas nós temos gente ouvindo aí na internet, né? Páscoa não é coelhinho, nem é ovo de chocolate. Se você já comprou seus ovos de chocolate, ok, tudo bem. É gostoso, né? Eu gosto muito de chocolate, então normalmente eu como um chocolate. Mas, e como em qualquer época, não é porque é agora nem porque é ovo. Mas ovo de Páscoa foi uma coisa que surgiu lá depois dos anos 300 com Constantino, né? Ele queria fazer lá um conchave com a igreja. Constantino era o imperador romano, adorador da deusa Ísis, a deusa da fertilidade. Por isso o coelho vem daí e está ligado a isso, porque o coelho tem esse símbolo de fertilidade, né? De multiplicação. Então, ele fez essa aliança, ele legalizou o cristianismo como uma religião oficial, e daí veio surgindo e veio anexando a igreja esses rituais que não tem nada a ver com o que está no texto bíblico, que não tem nada a ver com a Páscoa realmente descrita, e a Páscoa com o significado que ela tem, espiritual, né, e tudo aquilo que foi escrito para nós. Então, coloque isso no seu coração, né? Era conveniente para ele agradar aos judeus, cair na graça dos judeus, e os judeus querendo se livrar também daquela perseguição. Então, é assim que sempre começam as misturas. Então, antes de começar a falar, eu queria te dizer que Páscoa não tem nada a ver com isso, que é comemorado ou que é porque hoje virou uma coisa bastante de comércio, né? E a Páscoa não tem nada a ver com isso. A palavra Páscoa, pessa, no hebraico, significa passar por cima, saltar, né? Porque tem a ver com a morte dos primogênitos, que Deus disse que marcaria as portas e passaria por cima da casa dos judeus o anjo destruidor, e não foi morto os primogênitos, que esse será o tema para sábado. Mas eu li Gênesis 3,15, que aqui nós temos um prenúncio. Nós temos aqui o primeiro anúncio
Até um pouquinho antes, quem viu a aula da pastora Naira ontem deve ter prestado atenção nisso. Ela vai falar um pouquinho antes mesmo, quando Deus mata um animal, né, e cobre Adão ali após o pecado. Ali já tinha um prenúncio da Páscoa, porque a Páscoa significa isso também. Mas Páscoa, se você prestar atenção em todos os episódios, quando nós falamos da Páscoa e quando nós vamos lendo os textos e as comprovações e os anúncios realmente que estão relacionados à Páscoa, você vai ver uma tremenda guerra. Você vai ver uma tremenda guerra, né? E não é diferente do que nós estamos vivendo hoje, não. Por isso eu não tenho dúvida de que o Espírito do Senhor, o Espírito da Páscoa, o Espírito Santo, que fez todos aqueles prodígios e ajudou o povo judeu a sair com mão forte, ele é o mesmo que está conosco hoje, neste momento, nos ajudando para este tempo, para as dificuldades que nós temos e que enfrentaremos, que nem sabemos quais serão nesse tempo e nesse momento. Creia nisso, meu irmão, eu creio. De todo o meu coração, de todo o meu coração. Não tenha medo. Então aqui nós vemos aqui, olha, Deus dizendo, né, a primeira é chamado proto-evangelho, né, o primeiro anúncio do nascimento do Messias, né? Que Deus falando aqui logo depois do homem pecar, né? Logo depois do homem perder ali aquela comunhão gloriosa que ele tinha com o Senhor, aqui está o anúncio, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e os seus descendências. A começar lá desde o início mesmo da matança dos inocentes lá no Egito. Depois nós vamos ver isso quando Herodes, usado pelo inimigo, manda matar todas as criancinhas com menos de 2 anos, porque queria que matassem Jesus, né? O descendente da mulher que já havia nascido naquele reinado. Então, essa inimizade, ela é antiga. Se você prestar atenção, como é que esse espírito de ódio e de guerra e de matança para destruir a descendência, ele opera e ele atua hoje? Através do aborto, é um ponto. Esse é um ponto. Se você nunca pesquisou algo sobre aborto no Brasil e no mundo, pesquise que você vai ficar assim de queixo caído para você ver as atrocidades que são feitas para matar os fetos e anular as gravidez. Então aí nós já temos aí a descendência, a briga, a inimizade, a ira, o ódio de Satanás usando, né, esta geração, principalmente. Ele traz 2 coisas. Ele traz a liberação total, a liberação sexual, porque através da liberação sexual é que se prolifera a quantidade de gravidez, mas aí o paliativo que a sociedade, em nome da Organização Mundial da Saúde e tudo mais que você queira pensar aí, vai dizer que a mulher, ela tem, em nome da liberdade, em nome do feminismo, em nome de todos esses ismos que estão por aí, relativismo moral e tudo mais, a mulher faz o que ela quer com o seu corpo, portanto, então 1 aborto, 2 abortos, e como eu já disse alguma vez para você, que eu já atendi uma pessoa que ela praticou 8 abortos. Então, olha como é que a inimizade, a ira de Satanás contra a descendência, a sua descendência, a nossa descendência. Mas eu, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, profetizo que a sua descendência é do Senhor Jesus. Será uma descendência abençoada, que aquilo que ela aprender aqui, ela vai reverberar e vai passar para outras gerações. Ele não vai ter poder de tocar na sua descendência, porque você tem uma descendência bendita do Senhor. A inimizade vem desde aqui, é uma inimizade terrível. Aborto, Satanás odeia os nascimentos, assim como ele odeia os casamentos. Então ele trabalha para destruir seu relacionamento. Ele trabalha para colocar ódio dentro das casas. Sabe, a pessoa com quem você dorme, você que está me ouvindo aí, talvez você esteja pensando agora, eu estou dormindo com o inimigo. Sabe de onde vem isso? Vem daqui, ó, do ódio de Satanás para destruição da família, para separação, para gerar inimizade, para gerar dor, para gerar separação, porque ele odeia a família, porque a família é projeto, é plano de Deus. E deixa eu dizer algo para você, a família nunca vai acabar, ela vai ser cada vez mais fortalecida, e o nosso trabalho tem que ser como servos de Deus, evitar os divórcios, evitar as separações, porque isso está nesse espírito aqui, no espírito
querer dessa inimizade terrível. Mas o interessante é que essa inimizade, e aqui olha o texto diz assim, porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá, o descendente da mulher, que é Jesus. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A ferida na cabeça, ela tem que ser uma ferida, muitas vezes ela é uma ferida mortal. A ferida no calcanhar fala de algo traiçoeiro, algo enganador, algo que vem por trás, que você não tem muito. E Satanás, ele é assim, né? Ele nunca faz nada muito às claras, tudo dele é camuflado, tudo dele é engendrado, tudo dele é com engano, tudo dele é com mentira. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O descendente da mulher, o poder que ele tem, que está comigo e que está contigo e que está em nós, a igreja do Senhor, é um poder para ferir essa cabeça. Ferir a cabeça fala de ferir os planos, ferir os projetos. E aqui nessa igreja eu fico feliz demais quando eu vejo o plano e o projeto da Iracema e das mulheres do departamento infantil, que é um plano lindo para não deixar entrar na cabeça das nossas crianças a ideologia mortífera, a ideologia anti-Deus, a ideologia que desconstrói aquilo que Deus construiu e aquilo que Deus deixou aqui na terra. Então, queridos, ele ferirá a cabeça, de onde saem os planos, de onde engendra os projetos. Jesus deu para a igreja esse poder. Cada vez que você evangeliza alguém, cada vez que você vive uma família como Deus planejou, você está tocando, você está destruindo esse projeto maligno que Deus não tem para nós e Deus não tem para aqueles que o aceitam. Em nome de Jesus, receba isso no seu coração hoje. É guerra. Páscoa é guerra. Aqui é um anúncio da primeira Páscoa. A pastora Nari explicou ontem com todos os textos, mas eu tenho que passar rápido aqui para vocês, né? Porque eu quero falar de mais duas. Mas Páscoa significa isso. Mas sabe quem está do nosso lado? O descendente da mulher. O poder que ele tem, esse poder maravilhoso está conosco, irmãos. Nós não teríamos por nós mesmos poder para vencer o menor dos demônios, nós não teríamos. Mas no nome de Jesus, nós podemos vencer principados e potestades e toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Sabe, queridos, a nossa mente é protegida. Cada vez que você ouve a palavra, você está protegendo a sua mente contra fortalezas que se levantam nesse tempo contra o conhecimento e a revelação de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Ensine aos teus filhos, leia a palavra com os teus filhos. Esse é o espírito da Páscoa. Isso é que Jesus veio trazer para nós. Isso é que Jesus veio fazer por nós. Então, ele investe em que mães abandonem seus filhos. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa, chorava muito, porque aquela mãe nunca teve o poder de fazer a maternidade, de ser a mãe, como é o sentido literal do que é ser uma mãe. Alguém que acolhe, alguém que dá afeto, alguém que cuida, alguém que você pode contar, alguém que você pode chorar no colo. Há muita gente aí que Satanás destruiu, ele cortou esse elo entre a filha e a sua mãe. E a filha já está idosa ou velha e chorando porque nunca teve a mãe. E a mãe é viva, a mãe não morreu, né? Mas quem faz isso são as estratégias do inimigo. Mas nós, como igreja do Senhor, nós estamos aqui para ensinar a verdade. Ensinar a você como é uma mãe que agrada a Deus, como é uma esposa que agrada a Deus, como é um marido que agrada a Deus. Cada vez que você faz isso, você está pisando, você está, pela palavra de Deus, pisando nessa cabeça, esmagando essa cabeça pelo poder de Jesus. E esse poder que nós temos foi conquistado por Ele lá na cruz. Ele conquistou lá na cruz. Então, ele anula relações, né? Ele faz tudo isso, né? E aí depois nós temos, esse é o primeiro anúncio da Páscoa. Depois nós temos um segundo anúncio, que é na chamada de Abraão. Abraão 15, Gênesis 15, Abraão 15. Gênesis 15, o pensamento acelerado faz isso, né? Faz uma correlação rápida. Gênesis 15, Abraão, né? Aquele homem, isso é maravilhoso. Olha, você vê a história de Abraão, você vai ver uma guerra travada. Gente, que coisa, né? Sabe,
pastor Fabiano, você falou, né, desse poder, desse Deus maravilhoso, aqui está, na vida de Abraão. Deus chama um homem velho, uma mulher estéril. E olha o que Deus vai falar. De ti a sua descendência. De novo, o nosso Deus é um Deus das descendências. Desde o primeiro homem está gravado, está registrado, e todos aqueles que o serviram, que lhe ofereceram ofertas, aqueles que o adoraram, que levantaram altares. Quando nós chegarmos lá no céu, e está muito perto disso acontecer, você vai ver toda essa geração de milhares de anos, tudo escrito, tudo anotado, tudo selado, tudo já com galardão pronto lá, como eu digo, no computador de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de descendência. Mas porque Ele é esse Deus altíssimo, todo poderoso, Ele chama um homem velho, a mulher estéril, e fala, olha, de ti eu farei uma grande descendência. Aí Abraão, Senhor, mas não dá para acreditar muito nisso não. Vem aqui fora, Abraão, olha para as estrelas. Você pode contar as estrelas? Não, não posso contar as estrelas. A sua descendência será assim. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você serve. Ele não precisa de nada pré-existente para te dar algo. Porque Ele é o Deus que faz do nada. Do nada. Ele abre portas onde elas não existem. Ele faz com que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. Ele é o Deus que dá para um homem que não tem condição nenhuma uma descendência inteira. Nós somos filhos de Abraão. Estamos a milhares de anos de distância da época em que Abraão viveu, mas somos filhos de Abraão. Foi de lá que nós nascemos, foi de lá que nós viemos, foi de lá que nós nos multiplicamos. Então esse é o nosso Deus. E aí ele chama Abraão. E aí Abraão fala, Senhor, o Senhor não me concedeu descendência, né? Mas o interessante é que ele, quando chama, Gênesis 15:1, ele diz assim, Abraão, não tenhas medo, não temas. Eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Meu querido irmão, minha querida irmã, existe um escudo de Deus na frente daqueles que o temem. Existe, se precisar atrás, ele coloca. Se precisar do lado, ele coloca. Abraão, não temas. Abraão passou por várias provas, mas Deus disse para ele, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Olha que interessante, a palavra galardão no hebraico significa pagamento de contrato no sentido concreto. Quando Deus diz assim, vem, eu vou fazer de você uma grande nação, você terá uma descendência numerosa e será grande, não temas porque eu sou o teu escudo e será grande o teu galardão. Isso que eu estou falando com você, Abraão, não é metafórico não, isso vai acontecer, como se fosse um contrato, um pagamento concreto. Querido, você precisa crer nas promessas de Deus dessa forma. Quando Deus promete, a menos que você saia do plano, a menos que você saia do caminho, a menos que você entre em caminho de desobediência, qual é a promessa que Ele lhe fez, Thaís? Qual é a promessa que Ele lhe fez? Ele vai cumprir, porque esse Deus aqui que nós estamos falando, eu estou vendo promessas hoje na minha vida de 20, 30 anos atrás, cumprindo agora. Porque quem me prometeu foi o Senhor, que esse galardoador. E saiba disso, que se Ele tem promessa para a sua vida, e Ele tem. Teus filhos serão discípulos do Senhor. Grande será a paz de teus filhos, Bárbara. Eles não vieram para ficar por aqui, não. Deus tem um plano na vida deles. Deus tem um plano na vida destas famílias aqui. E no que depender de mim para fazer isso, eu vou me gastar aqui para fazer. Porque eu creio no Deus que prometeu. É Ele. É Ele. Se Ele fez aquele povo passar a pé enxuto naquele mar, o que Ele não fará agora? Ele nos fará voar agora. Ele nos fará mais coisas, porque agora a velocidade é outra, o tempo é outro. É esse Deus que você serve, meu irmão, é esse Deus que eu estou falando. Então, quando Ele se apresenta a Abraão, Ele disse, não temas, Abraão. Sai, primeira coisa, sai da tua terra, de Ur dos Caldeus.
Pensa numa coisa mais incerta do que essa. Você deixar tudo para trás, pastor. Você deixar parente, você deixar casa, você deixar amigo, você deixar tudo. Sai daí. Sair, deixar tudo para trás, com Deus na sua frente, não tenha medo de nada, é a melhor escolha que você fez. Pode ir para Conchinchina, mas se Deus está na sua frente, você será altamente bem-sucedido, você terá sucesso nessa missão. Eu creio nisso, irmãos, que eu estou dizendo para você. Eu creio, porque o nosso Deus não mente. A palavra de Deus, se você olha de Gênesis a Apocalipse, dá para desacreditar que alguma coisa não vai cumprir do que resta no Apocalipse? Dá? Contudo, com dia, hora, data marcada, lugares, tudo. E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre muitos, de ti sairá o Salvador. Se cumpriu. Estive lá, vocês estiveram lá, onde Jesus nasceu, naquela igreja em Belém, no mesmo lugar, se cumpriu. Isaías profetizou anos antes, milhares de anos, tudo se cumpriu. Então, queridos, o nosso Deus é esse que está dizendo para você hoje, não temas. O que está te amedrontando? O vírus, esse inimigo, não adianta nem preocupar com ele, sabe por quê? Ele é invisível a olho nu. O máximo que você pode é jogar álcool na mão. Nossa mão já está ficando até meio seca de tanto álcool, né? E o máximo que você pode fazer é isso. Sabe por quê? Nós estamos lidando com um inimigo invisível para nós. Mas o Altíssimo, Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Ele conhece tudo. E Ele só vai permitir ir embora através desse vírus aqueles a quem Ele tem um plano que vá agora. Porque se você tiver que ficar aqui, meu irmão, pode ser entubado, você vai ser desentubado, porque Deus quer que você permaneça aqui. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e tem uma tradução que diz, o teu grandíssimo galardão. O maior galardão que nós temos é ter a confiança de que o Deus que nós conhecemos, o Deus que nos salvou, o Deus que nos chamou, é um Deus que não perde nenhuma batalha, que não deixa de cumprir nenhuma promessa, que não frustra aqueles que lhe servem. Ele prova, ele testa, mas ele não frustra e nem decepciona ninguém. Se você está decepcionado com Deus, reveja os teus conceitos, porque ele não tem culpa dessa decepção, não. Deus testa, como testou Abraão. E aqui o texto vai mostrando a caminhada de Abraão, né? Então, queridos, Páscoa é tempo de se levantar para a guerra, mas confiando no Jeová Sabaoth. Por isso nós não devemos temer. Jeová Sabaoth é o Deus dos exércitos de Israel. Quantas batalhas Deus venceu, com as estratégias mais incríveis que a gente jamais poderia imaginar que venceria, e venceu. E a Bíblia vai dizer para nós no Salmo 46, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que a terra se mova, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que as águas espumejam, tudo isso você está vendo acontecer. De alguns anos para cá você viu tsunami, você viu terremotos horríveis, você viu vulcão em erupção. Você viu até alguns lugares do nosso Brasil que nunca ouviu falar em tremor, tremeu. Minas tremeu algum tempo atrás, Manaus tremeu algum tempo atrás. Sabe o que é isso? A terra está abalada, mas ainda que a terra se abale, ainda que os montes mudem de lugar, aí ele vai dizer assim, olha que contraste de imagem, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. No meio da catástrofe, no meio de tudo está caindo, há um rio. Rio fala de vida, rio fala de saciar a sede, rio fala daquilo que flui do trono de Deus e passa e vai irrigando, vai abençoando sua vida. Há um rio. No meio da calamidade, Deus nos faz passar por momentos de bonança. Eu posso dizer isso para você de cadeira. Creia nisso, meu irmão. Deus não chamou você para sucumbir no meio da dor e nem para morrer, não. Não. Essa provação, se você vencê-la, você só vai sair mais forte. Você só vai sair muito mais confiante. Toda vez que a gente termina uma provação,
olhe para trás. Mais fé, mais conforto em Deus, mais força, menos mimimi. A gente fica mais casca dura, mais casca grossa. Você não se importa mais com qualquer coisa. Você sai dali fortalecido, porque quem te fortaleceu é o Senhor dos Exércitos. É o Deus de Israel. É aquele que olha para nós. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Fala de uma fonte de graça. Toda vez que você estiver no meio de um turbilhão, no meio de uma coisa terrível, olhe, pare, escute. Sabe quando a Bíblia fala, ouvidos que ouçam? Ué, todos os ouvidos não ouvem? Não, não. Alguns escutam. Ouvir é deixar entrar para o coração. É elaborar o que você ouviu. É pensar no que você ouviu. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos nós temos ouvido, mas por que é enfatizado desta forma? Ouvidos para ouvir. Ouça. Toda vez que você estiver num turbilhão, ouça. Porque há uma corrente de graça vindo do trono de Deus para você. Deus disse para o povo judeu, no teu sossego e na tua confiança estará a tua força. Mas vocês não quiseram. Com sossego e confiança, nós só podemos ter no meio de um turbilhão, no meio de catástrofe, nós só podemos ter nesse Deus maravilhoso. É só nele, é só nele. Então, queridos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Essa corrente que alegra a cidade de Deus, ela é encontrada também na adoração, através do sacrifício de Jesus por nós. Toda aquela dor lá na cruz, todo aquele homem desfigurado ali, olha, quando nós estamos nas nossas tribulações, nós recebemos essa corrente de graça, esse rio de graça, esse rio maravilhoso que flui, né? No Cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre. A Páscoa nos lembra desse Cordeiro. Ele foi morto, mas ele não está morto. Essa é a diferença do cristianismo para qualquer religião. E eu não canso de dizer isso para vocês. Esta é a diferença. Procure os líderes de qualquer religião. Eles estão mortos. Jesus está à destra do Pai intercedendo por cada um de nós. Cordeiro vivo, que foi morto, mas está vivo para todo sempre. Aí Abraão aqui, depois de Deus ainda falar com ele, ele disse assim, como saberei? Abraão pede uma prova concreta, né? A promessa era tão grandiosa do ponto de vista humano. Você já pediu para Deus assim, né? Hoje eu estava pedindo para Deus uma prova. E eu tenho muito medo de pedir para Deus um sinal. Eu acho que eu não sou digna de pedir para Deus um sinal, sabe? Mas hoje eu estava pedindo para Deus um sinal. Falei, Senhor, se o Senhor não quiser me dar um sinal, eu não vou ficar triste nem chateada. Eu sei que o Senhor é Deus. O Senhor só vai me dar o sinal se o Senhor quiser me dar o sinal. Mas vários homens da Bíblia pediram sinal, né? Eu me considero bem menor do que todos eles, mas eu arrisquei pedir a Deus um sinal hoje, né? E Abraão pediu a Deus aqui um sinal. E eu pedi a Deus um sinal depois que eu tinha preparado essa palavra aqui sobre Abraão. Abraão pede a Deus um sinal, porque a promessa era grandiosa demais. Sair da terra, do meio da parentela, ir para uma terra que não conhecia. Uma mulher estéril, já envelhecida. Sara foi mãe de Isaac com 99 anos. Para mostrar que Deus é Deus. Ele faz no tempo que Ele quer, no tempo que Ele pode, que Ele sabe que é o tempo dEle, né? No tempo kairós, o tempo determinado por Ele, né? Então isso é maravilhoso demais. Aí Abraão pede, Abraão perguntou, versículo 12, Senhor, como saberei que vou herdar essa terra? Aí o Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres e Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão e grande pavor, densas trevas tomaram conta dele. Você já prestou atenção que toda vez que eu e você, isso aqui foi diante de uma promessa grandiosa, diante de uma decisão muito importante que Abraão tinha que seguir, né? Mas você já prestou atenção que toda vez que você quer fazer a renovação de um pacto, ou toda vez que você quer se portar diferente na presença do Senhor,
você é tomado por chateação, você é tomado por tentação, você é tomado... São as aves de rapina, né? Abraão colocou tudo como Deus fez ali, sacrifício, né? Era normal o sacrifício era colocado uma parte de um lado, uma parte do outro. A pessoa que estava fazendo o sacrifício passava no meio e ali era uma aliança de fidelidade. Que assim como ele estava passando ali no meio, haveria fidelidade entre as partes, entre Deus e Abraão. E nesse momento que as aves estão ali, né? Deus ainda não viria. Deus veio depois, já no cair da tarde, quando Deus vem falar com Abraão. As aves de rapina vinham sobre aquelas partes que estavam expostas, né? E nós podemos ver aí, isso aconteceu também lá na cruz. As densas trevas que teve sobre Jesus, ali não veio aves de rapina, mas vieram os demônios, né? Os demônios. Porque Satanás, a maior vitória de Satanás, não era Jesus morto na cruz. Era Jesus rejeitar a cruz, né? Seria o galardão dele, né? Então Jesus foi tomado no Getsema de pavor, de medo, de dor, de trevas, de agonia, né? Então lembre-se disso. No pacto de Abraão, houve densas trevas. E da mesma forma, nós precisamos muitas vezes, e eu quero em nome de Jesus pedir, que essa Páscoa, de hoje até domingo, seja dia de renovação de pactos e alianças com o nosso Deus. Pastor, eu já tenho uma aliança aqui no meu coração. Eu não estou falando disso. Deus quer aprofundar a relação com você. Deus quer trazer coisa nova para você. Deus quer te usar com ousadia nesse tempo. Deus precisa de nós. Deus quer que nós nos posicionemos de forma diferente. Uma entrega total. Sacrifício fala disso. Fala de entrega total. Toda vez que você faz isso, saiba que o inferno vai se levantar. Porque eu já disse para vocês algumas vezes, o diabo não está muito interessado que você fique fora da igreja. Mas que você fique ali, sabe? Igual os pais de Jesus. Jesus estava andando com eles e eles perderam Jesus e nem perceberam. Já estava bem à frente. Um dia depois eles foram perceber que Jesus tinha ficado para trás. Tem gente dentro da igreja que perdeu Jesus. Perdeu a comunhão. Perdeu a verdadeira adoração. Perdeu a dependência. Perdeu a verdadeira intimidade com o Senhor. E é tempo de nós renovarmos o pacto e a aliança. E Deus vai trazer sinais. Deus está trazendo sinais para crianças, para velhos, para adultos. E você faz parte dessa geração. Mas renove a tua aliança com o Senhor. Renove. Enquanto Ele não fala contigo, enquanto Ele não te traz a direção, vai enxotando as aves aí. Vai expulsando, vai mandando embora os demônios que querem tirar você do propósito. Não permita. Sua casa é do Senhor, sua família é do Senhor. Você precisa, com a autoridade de Deus, profetizar isso dentro da sua casa. Pedir a Jesus que cubra os umbrais das suas portas com o sangue dele. A Páscoa fala disso, o maior milagre foi esse. O sangue do Cordeiro que evitou a matança dos inocentes. Então, queridos, essa autoridade é para nós. E Abraão pede aqui a Deus esse sinal, né? Então, sempre antes da comprovação da aliança, você vai ver isso com Jacó. Ele luta ali, né? Durante a noite inteira, a madrugada inteira ali, até que ele tenha a sua coxa cortada, né? Então, queridos, toda a aliança de salvação, de libertação, ela provoca também uma guerra no inferno. Oh, queridos, antigamente, alguns anos atrás, eu ficava com medo disso. Sabe aquela coisa assim que eu ouvia? Não sei se você ouviu, pastor, mas eu ouvia muito, né? Olha, cuidado com isso aí, não entra nessa batalha não, tá? Que você vai sofrer retaliação. Oh, Jesus! É claro que nós não podemos ir para qualquer batalha, para as batalhas espirituais de qualquer jeito. Não adianta ter o nome de Jesus nos lábios e não ter santificação. Não adianta falar chavão para Satanás e mandar embora se você não tem essa autoridade, se você não tem uma vida de oração, se não tem uma vida de santificação. Ele vai brincar com a nossa cara. Isso é uma coisa. Mas se eu estou servindo ao meu Deus, com meu coração aliançado com Ele, orando pelas madrugadas, jejuando, a retaliação que vir o Senhor vai cuidar dela. Ele vai enviar os teus anjos, Ele vai ordenar os anjos. Porque essa é a nossa batalha aqui. Nós estamos aqui pelejando por vidas, por famílias. Então, queridos,
Isso provoca uma guerra no inferno. Mas deixa eu dizer para você, não tenha medo desta guerra. Porque Jesus, e usando o apóstolo Paulo, ele deixou para nós as armas que nós temos. Efésios capítulo 6. Toma todas essas armas. Todas. O escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. E depois você está todo paramentado, orando em todo tempo, com toda oração e súplica e ainda mais, não basta só orar, vigiando com perseverança por todos os santos. Você munido desse aparato, não tenha medo. Você pode ir para o campo, que quem vai garantir a sua vitória é o Senhor dos Exércitos. É o grande eu sou, é o Elion, é o Senhor que nos dá a vitória, é Ele. Sem Ele nós não podemos. Então, provoca-se uma guerra, as aves de rapina vinham, mas Abraão as enxotava, né? E nós vemos esse cancelamento, nós vemos Jesus anulando as obras do inimigo, né? E eu gosto muito desse texto de Colossenses 2, 14 e 15. Cancelando o escrito de dívida, o edito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças das leis, né? O qual nos era prejudicial, porque a gente via o pecado através das ordenanças, mas não tinha poder de se libertar dele, né? O qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Era normal nas mortes de cruz em Roma, os algozes, os soldados, colocarem cravado na cruz ali a sentença do que porque que aquele prisioneiro estava sendo morto na cruz. Então colocava ali, escrito, cravado mesmo, pendurado na cruz, por que ele estava morrendo da cruz. Mas aí, o Cordeiro Pascual pegou o seu edito de dívida, pegou o meu, e quando ele morreu, ele rasgou ele cravou ele na cruz. A sentença, e aí ele diz ainda mais, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses 2, 14 e 15. Grifa esse texto na sua Bíblia se não está grifado, porque aí está a sua grande vitória. E quando ele diz que ele expôs publicamente, essa é uma imagem de quando um determinado exército chegava vencendo uma guerra. Ele chegava com seus prisioneiros, aqueles que eles tinham capturado, chegava com todo o espólio de guerra, né? O comandante do exército vencedor na frente, e eles passavam no meio da cidade mostrando os prisioneiros que eles haviam capturado. Então é mais ou menos isso quando Jesus vai lá na cruz. É como se ele mostrasse para o inimigo e para o inferno: a alma deles, a vida deles me pertence. A tua vida pertence a Jesus. Ela não é de qualquer um. Por isso sirva Jesus com todo o seu coração, com toda a sua alma. O Cordeiro que morreu, ele te dá todas as garantias e tudo aquilo que você precisar para você permanecer sendo fiel a Ele. Não desvalorize o sacrifício que Ele fez na cruz. E ainda hoje, quando você peca, se você vai a Ele e pede perdão arrependido, Ele pega de novo esse edito de dívida e crava novamente na cruz. E te libera o perdão. Isso é lindo, querido. Isso é a verdadeira liberdade. O mundo não tem isso. O mundo é prisioneiro. Nós somos livres porque Ele nos libertou da maldição, da lei, do pecado. A lei que mostrava o pecado, mas que não tinha o poder de remover o pecado. Na cruz Ele remove. Então isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é uma guerra. Isso é uma batalha. Mas quem vence ela por nós, e a certeza que nós vencemos quando nós estamos lidando com vidas para ser salva, a certeza que eu tenho é porque Jesus venceu lá na cruz. Então eu e você, nós podemos vencer aqui. Não tenha medo de convidar o pior pecador, não tenha medo de convidar a pessoa mais envolvida com drogas e com qualquer coisa. Não tenha medo, porque o poder da cruz está liberado sobre nós. O poder do sangue limpa, purifica e tira tudo aquilo que não serve.
Oh, queridos, este é o poder que a igreja tem. Não deixe isso fora da sua vida, não. Mas uma coisa nós precisamos, e a Páscoa mostra isso para nós, nós precisamos buscar. E é disso que eu vou falar no sábado. Como o Senhor mandou que eles comessem a Páscoa. Lombo cingido, calçados os pés, cajado na mão. Nós precisamos disso. Nós precisamos da preparação. Então, queridos, Abraão, ele mostra, ele faz ali o sacrifício. E aí Deus vem e ratifica com ele a aliança. É tão lindo a história de Abraão, porque você vai ver toda promessa, toda grande promessa. E enquanto nós estamos nesse caminho para o céu, não tem nenhum aqui que não teve um dia que não teve uma dúvida. Não tem nenhum aqui que não teve um dia que não desanimou um pouco. Não teve nenhum aqui que não pensou um dia assim, eu acho que Deus não está me ouvindo. É ou não é verdade? É verdade. Mas deixa eu dizer para você, eu estava falando isso com o pastor Edson essa semana. Você já prestou atenção que toda vez que nós estamos para decidir algo ou para fazer algo com relação à igreja, Deus sempre vem e dá uma palavra. Sabe por quê? Porque Ele ama a noiva dele. Ele ama você. Ele morreu por você. E nós só estamos aqui como um instrumentozinho. Uma vez eu ouvi uma pregação de uma irmã que ela disse assim: vocês dizem muito que nós somos vasos na mão do Senhor. Eu digo que eu sou só um canudinho. Um canudinho por onde passa a graça dele para abençoar as pessoas. Então nós somos esse canudinho que estamos na conexão com o céu. Mas qualquer canudinho, conexão com o céu, é um rio de bênção, de graça que jorra, de libertação, de cura, de salvação sobre a vida das pessoas. Oh, queridos, coloque isso no seu coração. Triunfando sobre eles na cruz. E aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios também, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. E ele vai dizer também que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ué, que coisa! Isso é a presciência de Deus, né? O plano do Cordeiro ser morto por nós, de ir à cruz, desde a fundação do mundo, desde quando Deus cria o mundo e coloca o homem, né? Havia já o plano de Deus. A sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. E você vai ver isso nos relatos, você vai ver isso nos discursos de Jesus rumo à cruz, com Herodes, com Pilatos, com os sumos sacerdotes da época. Nenhum desses desse tempo está revelado a eles. Sabe por quê? Deus ocultou estas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos. Aquele que se faz pequenino, aquele que tem sede de Deus. Pastor Jonas falou uma coisa comigo e com o Edson que eu achei muito interessante. Ele disse que uma pessoa lá em Miami está começando a evangelizar na célula. Nós temos uma célula lá, a unidade tem uma célula em Miami. E uma das pessoas ali, uma pessoa rica, influente, aceitou Jesus. E ele começou, numa das reuniões, falar de Deus. E tinha um outro lá também, muito rico, e ele prestando atenção, ele disse assim: eu quero ouvir desse Deus que você está falando. Porque tem 50 anos que eu estou procurando ele. Sabe por quê, queridos? Deus oculta dos sábios entendidos, porque para encontrar o caminho da salvação, primeiro você precisa de humildade. Você precisa saber e reconhecer que é um pecador e que depende da graça de Deus. Isso é maravilhoso. Por isso que foi oculto aos sábios entendidos, mas revelou os pequeninos. Pequeninos são os dependentes da graça de Deus. Pequeninos são os pobres de espírito. Pequeninos são os que choram. São aqueles que dependem do seu pai, que não tem e que não quer ninguém que cuide de você, a não ser esse Deus maravilhoso, que sabe exatamente a sua necessidade e o que você precisa. Então essa sabedoria oculta, desde os tempos, né, que nós não conhecemos, ela foi oculta. E se os poderosos tivessem entendido por que o Cordeiro de Deus veio, por que Jesus pisou sobre essa terra, eles jamais teriam crucificado o Senhor. Eles teriam aceitado, eles teriam recebido a mensagem, eles teriam se enchido da mensagem do Evangelho, né? Mas eles rejeitaram.
e eles o crucificaram. Mas nós o recebemos. A igreja recebeu. A noiva do Cordeiro, ela está aqui. Ela é triunfante, ela é gloriosa, ela é preciosa, ela é lavada e remida pelo sangue de Jesus. Eu fico impressionada com a igreja do Senhor, por isso que eu sempre peço, Espírito Santo, nunca me deixe, nem na minha maior dor, nem na minha maior tristeza, usar uma palavra que diz respeito à tua noiva, porque ela é tua, ela é preciosa, ela é gloriosa, e o preço dela é o preço da cruz, é o preço do sangue. Então quem sou eu para dizer alguma palavra que afronte a noiva do Senhor? Eu digo palavra que te santifica, eu digo palavra que te desperte, porque você foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. Isso é Páscoa, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é precioso. Deus reafirma o pacto com Abraão, renovando-lhe a esperança. Abraão precisava ouvir Deus novamente falando com ele. Às vezes, durante a promessa, alguns se perdem e a gente arruma os paliativos. Se você já fez isso, não tem problema não, Deus já te perdoou, tá? Sara fez isso, ela arrumou um paliativo. Abraão, não vou ter mais filho, toma Agar, né? Mas aí Deus vem novamente. Deus fala novamente com Abraão. Deus reafirma novamente com Abraão o pacto e a promessa que ele havia feito a ele. Então, no meio da caminhada, nós podemos ser assaltados por dúvidas, mas Deus sempre intervém com os seus sinais. Hoje eu não estava com dúvida não, tá, irmãos, quando eu pedi o sinal. Eu só queria uma confirmação de Deus, né? Então, queridos, Deus sempre vem. Não deixe a sua fé esmorecer, não. Se junte com pessoas que possam clamar por você. Se junte com pessoas de Deus. Tem gente maravilhosa de Deus que quer te dar uma palavra de ânimo. Não fique com quem bota você para baixo, não. Sabe aquela pessoa que bota você para baixo dizendo assim, não, pastor, eu sou realista. Não! Nós não vivemos na realidade deste mundo. Nós vivemos num reino maravilhoso. Um reino que tem que estar acima. Ser realista é uma coisa. Mas olhar a dificuldade e achar que não tem jeito é um caminho bem diferente. Não. Só se Deus disser, não tem jeito, vai acontecer isso. Mas enquanto Deus não disser, eu creio na promessa dele, eu busco a ele, eu clamo por ele, eu peço a cura, eu peço a libertação. Tem que ser o nosso posicionamento. Esse é o espírito da Páscoa. Esse é o milagre da Páscoa. A Páscoa prenunciada também em Isaac, né? E em Isaac eu vou perceber, você também percebe. Naqueles 3 dias, Moisés subindo aquele morro. De onde Moisés morava até o Monte Moriá, que era em Jerusalém, tem mais ou menos 72 quilômetros. E fala que no 3º dia, Abraão avistou aquele monte. Você imagina que guerra. Você que é pai. Você que é avô, pastor. Imagina que guerra, de dor, de sentimento. Que coisa mais antagônica. Primeiro, eu não posso ter filho. Ele fala que eu vai fazer uma grande descendência. Depois, com quase 100 anos, minha mulher tem um filho. Deus me pede um filho. Deixa eu dizer algo para você. O nosso Deus não trabalha com a lógica humana. E ali estava uma prova da maior fidelidade e da maior confiança que um homem poderia ter no Deus que deu. Se ele me deu, ele pode tomar. Coloque isso no seu coração. Se Deus me deu, não é meu. A hora que ele quiser, eu devolvo. Por isso a nossa maior dificuldade é entregar para Deus. Às vezes nem é bem não, sabe? Nem é. Sabe o que é? Nossa vida, nossa vontade, nosso ego. Quem nós somos na nossa essência. Irmãos, eu entendo bem de ego. Olha que eu tenho botado esse ego na presença do Senhor, hein? Tenho pisado nele e tenho falado, Senhor, esse lugarzinho aqui eu ainda preciso melhorar. Esse lugarzinho aqui, teu espírito ainda precisa trabalhar. Isso é um sacrifício nosso. Abraão tinha que entregar o teu único filho que ele amava tanto. Então pensa, aqueles 3 dias, que guerra emocional. Ele devia pensar, não, Deus pode ressuscitá-lo. Mas se Deus não ressuscitar, será que ele vai me dar outro? Não, mas Sara já está muito velha. Olha que guerra, uma guerra. Naqueles 3 dias, né, de Jerusalém até Beceba.
3 dias de dúvida, de tristeza, de temor. Mas o fato dele caminhar, o fato dele avistar o monte, o fato dele chegar lá, o fato dele colocar Isaac naquele altar, o fato dele amarrar Isaac, o fato dele dizer para Isaac assim: o cordeiro para ti Deus proverá. Quando Isaac pergunta, mostra uma confiança irrestrita no Deus que chamou, no Deus que fez a promessa e no Deus que mandou ele ir lá sacrificar. Irmãos, nós precisamos de cristãos com essa confiança hoje. É com essa confiança que você vai vencer. Não duvide do seu Deus, não duvide. Como Jó disse, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Sabe por quê? Se ele me matar, eu vou direto para o trono dele, para o seio dele, para a presença dele, para o lugar que ele destinou para nós. Por isso, meu querido, eu sei que é duro perder alguém, mas saiba que se foi Deus que recolheu, agradeça a ele também, porque ele pediu Isaac, numa atitude de fé. Aqui prefigurava o cordeiro que seria substituído, né? Quando ele estava para matar o seu filho. Deus jamais pediria sacrifício humano. Era contrário ao povo judeu, porque as nações no entorno de Israel faziam isso. Então Deus não pediria. Ali Deus põe Abraão à prova, né? E depois nós vamos ver, escrito no livro de Hebreus, nós vamos ver várias pessoas falando da fé de Abraão. Isso lhe foi imputado como justiça. O cordeiro para ti, Deus proverá. Ele podia mesmo estar confiando que Deus enviaria o cordeiro. Mas ele podia estar confiando também que Deus exigiria, que Deus esperaria, né? Então, Abraão, quando estava para oferecer, para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu. Hebreus 11, 17 vai dizer: alegremente as promessas do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso para até ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde figuradamente o recebeu de volta. Quando Abraão estava entregando, né? Quando ele estava subindo, né? Abraão recebeu Isaac de volta, porque ele creu na promessa que Deus poderia dar para ele de volta, né? E 3 dias, um sofrimento profundo subindo aquele monte. Assim como Jesus também, 3 dias ele esteve. Satanás pensou, né? Que quando nós pensamos, né? Que quando Jesus expira na cruz, ele diz: Pai, está consumado. Ali acabou. Não, ali começou a grande guerra. Porque Jesus desce às profundezas da terra, né? E ali ele prega os espíritos em prisões. E ali ele toma as chaves da morte e do inferno. Está na mão dele. Está na mão dele. Portanto, meu querido, se você tem Jesus, não tema a morte. Não tema a morte. Você não vai ficar procurando a morte, nem deixar de cuidar do teu corpo. Porque eu já vi gente não cuidando do corpo, porque diz: não, eu tenho Jesus. Não, não é isso. Se você tem uma doença, cuide do seu corpo. Mas não tenha também medo de partir. Porque a chave da morte e do inferno está na mão dele. Então, queridos, coloque isso no teu coração. A revelação foi longa. E Jesus, na última Páscoa, Deus, quando ele vai trazer a revelação para o ser humano, você vê que a revelação, ela é toda paulatina. Eu encontrei, semana passada, na minha casa, uma agenda de 2014. E eu lembrei que eu tinha tido uma palavra de Deus e que aquela pessoa disse para mim assim: anote sonhos, você vai ter vários sonhos. E eu fiquei chocada, que eu vi os sonhos que eu tinha anotado em 2014 e 2015. E aquela agenda era para ter ido para o lixo, na mudança. É uma agenda antiga. E o Edson pegou a agenda e guardou. E aí, ontem, semana retrasada, estava em casa, lembrei da agenda. Então fui lá, peguei, e eu fiquei chocada com os sonhos que Deus me deu. Foi a revelação. Na época eu não tive, alguns eu tive discernimento, outros não. Mas aí eu fui vendo agora, que aquilo foi uma revelação, que Deus me deixou ver algumas, mas Deus não me deixou ver todas. Porque se ele me deixasse ver todas, eu teria morrido, esperneado, eu teria dito: Senhor, por favor, eu não aguento, não pode. Não... Então Deus faz isso. Da mesma forma, a revelação de Deus para a humanidade foi assim. Páscoa anunciada em Gênesis, Páscoa anunciada em Gênesis 15, Gênesis 22, em Êxodo, e aí vai, na Bíblia toda. Você vê a pastora Naira falando isso, né?
Ela veio falar de Apocalipse aqui, onde ela começou? Em Gênesis. Né? Porque a Bíblia é essa coisa maravilhosa. Então Jesus, antes de comer a última Páscoa com os discípulos, quando ele já sabia que era chegada a hora dele, ele disse assim, olha, Lucas 22:15, chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesus fala isso. Ele desejou ansiosamente, sabe por quê? O plano é desde lá, desde antes da fundação do mundo. O plano já estava determinado. Mas essa Páscoa era a última. E ele disse, desejei ansiosamente, porque ele sabia que ali ele cumpriria, apesar de toda dor, ele cumpriria a vontade de Deus. E ele ganharia as nações, os povos que viriam. Ele salvaria muitos milhares de milhares para ele. Então ele disse, eu comerei até que antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que se cumpra no reino de Deus. Passaram milhares de anos. E agora nós estamos chegando nesse momento em que nós vamos comer nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:9, então o anjo me disse, escreva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Eu e você estamos sendo chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Muito breve a igreja será tirada e nós estaremos lá ceando com ele. Desta aqui que ele disse, não comerei mais. Já se passaram 2021 anos, né? E nós estamos aqui, próximo, pelos sinais, nós estamos muito próximo de entrarmos nesse outro lugar aqui, nesse outro ponto aqui, e comeremos. Jesus tem chamado, e muitos vão vir agora, nesse último tempo, para esta ceia aqui. Nós já comemos muitas Páscoas aqui, já celebramos muitas Páscoas aqui, mas essa aqui, há trabalhadores da última hora, que talvez só celebre esta aqui, porque ele não vai ter oportunidade de outra, ele vai chegar na última hora. Você está sendo chamado, nós estamos sendo chamados. João viu muitos anos antes, quase 2000 anos antes, João viu esta celebração aqui. Está tudo preparado, está tudo pronto, só aguardando a noiva chegar. Então, queridos, fique de pé, eu quero orar com você. Esta ceia foi contemplada pelos profetas, ela foi contemplada por Davi, ela foi falada por Jesus, pelo próprio Jesus nas parábolas, né? E eu só quero finalizar com o texto de Isaías 25, que ele diz assim: o Senhor dos exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos. Carnes suculentas com tutanos e vinhos bem clarificados. Neste monte, ele acabará com o pano que cobre todos os povos, e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo, porque o Senhor falou. Está muito próximo esse dia. Você tem chorado? Deus vai enxugar toda lágrima, não haverá mais choro. Será tirado o pano das nações, o pano do engano, o véu do não conhecimento da palavra de Deus, porque todos verão o Senhor. Aqui já estaremos no reinado maravilhoso. E a Páscoa, o Cordeiro foi sacrificado para que nós pudéssemos passar por tudo isso e vencer para sempre com Jesus. E se você ler o capítulo 24 de Isaías, antes desse capítulo que eu li, você vai ver que ele é uma xerox. É incrível, parece que é uma xerox do que está acontecendo hoje. A cidade deserta, as portas estão trancadas, tudo. Leia o capítulo 24 de Isaías que você vai ver. Porque os profetas, eles predisseram, muitos anos antes pela revelação, de como estaria a terra, de como estaria o mundo. Mas isso não é para te preocupar, sabe por quê? O Senhor é o teu escudo e é o teu grandíssimo galardão. E eu quero que você nesta hora clame ao Senhor.
clame ao Senhor para que o Espírito maravilhoso que estava sobre Jesus, que estava na casa dos judeus lá no Egito, aquele que livrou, Ele esteja conosco nos livrando. Eu quero te pedir, irmão, em nome de Jesus, você comece a pedir a Deus autoridade para você repreender enfermidade, para você repreender esse vírus, para você repreender desavença na tua casa, separação. Deus nos dá autoridade quando nós clamamos a Ele. E esta igreja tem buscado, e é para este tempo e é para este momento. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir, e serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei. Conta se pode as estrelas do céu, assim será sua descendência. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Oh, Jesus, Cordeiro Santo de Deus, Cordeiro que foi morto, mas está vivo para todo sempre. Jesus, eu quero, pelo poder da tua palavra e da autoridade que o teu Espírito dá à tua noiva, à tua igreja, eu quero te pedir, Jesus, que tu passe na casa dos teus filhos, que o sangue vertido na cruz, ele seja espargido nas casas, seja espargido nos leitos, que o Senhor possa enviar os teus anjos nos hospitais, que o Senhor possa banir vírus da vida de pessoas. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te clamamos, porque o Senhor é o Deus de Abraão, o Senhor é o Deus de promessa, o Senhor é o Deus que renova a aliança, o Senhor é o Deus que aceita os nossos sacrifícios. Esta igreja tem clamado a ti, tem pedido ao Senhor, e eu te peço agora, entra nos lares, entra nas casas, entra nos corações, que as mentes aqui, Senhor amado, que estão perturbadas, que estão angustiadas, elas sejam tocadas agora pelo poder do teu Espírito, que esse rio maravilhoso da graça, que flui, que corre e que banha a cidade de Deus, ele entre nos nossos corações, ele entre nas nossas mentes, ele entre nas nossas casas, trazendo paz e tranquilidade. Deus, eu creio na tua promessa, eu creio na tua palavra, eu oro, eu te peço, porque nós estamos clamando a um Deus que tudo pode. Tu estás nos ouvindo, e é promessa tua. Os pastores dessa igreja têm orado e pedido que aquilo que o Senhor fazia na igreja primitiva, nós queremos ver aqui nesta igreja, Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu repreendo enfermidades, eu repreendo perturbação, eu repreendo o vírus, em nome de Jesus, e que o teu povo receba cura, que o teu povo seja guardado do destruidor,
do anjo mau, que o teu povo seja coberto pelo sangue do Cordeiro. No nome de Jesus eu oro e abençoo a tua igreja, Pai, e te agradeço, porque tu és o meu galardão, tu és o nosso escudo, a nossa fortaleza. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor.